Os cuidados diários preventivos, como uma boa escovação e o uso correto do fio dental, ajudam a evitar que problemas dentais se tornem algo mais grave. Frase do Nilson de Souza, fundador da Gift Brasil. Olá, estamos começando mais um programa Assunto do Dia. Você já escovou os seus dentes hoje? É uma boa pergunta para iniciar esse dia, não é? O cuidado com a saúde bucal deve ser prioridade para qualquer pessoa. Pesquisas indicam que cerca de 60% das bactérias que entram em contato com o interior do corpo humano entram através das vias orais. E isso é o resultado da falta de higiene bucal. Pesquisas realizadas pelo Ministério da Saúde indicam que cerca de 50% da população não realizam a escovação imediatamente após as refeições. Talvez estas esqueçam que escovar os dentes não é importante, mas é importante sim. É importante, inclusive, para disfarçar o mau hálito e, sim, para prevenir uma infinidade de doenças e males que podem surgir pela falta de uma simples escovação. Nós iremos hoje conversar sobre saúde bucal aqui no programa Assunto do Dia, como vocês puderam perceber logo no início, aí na nossa frase do dia. Mas antes de iniciarmos aqui o nosso debate, você vai acompanhar uma matéria introdutória com a repórter Carolina Pinto e logo mais a gente vai continuar aqui, vai iniciar o debate do Assunto do Dia. Crescimento da população à procura de odontologistas, a saúde bucal não tem sido a preferência dos brasileiros. A boca é um dos quesitos onde deve-se ter mais cuidados. De acordo com dados do Ministério da Saúde, cerca de 88% da população do país tem cárie. Isso significa que os cuidados não têm sido tomados. O uso do fio dental e a escovação após cada refeição é a prioridade de Joelson dos Santos. Mesmo passando o dia fora, ele procura manter a saúde da boca bem cuidada e afirma que sempre visita o especialista. Ter mais cuidado com a escovação, usar sempre fio dental, né? Como eu passo o dia todo, estudo e trabalho, então eu dou foco mais à escovação noturna, né, antes de dormir, passando bem fio dental, enxaguante bucal. A vigilante Andresa passou um tempo sem ir ao dentista. Hoje ela afirma que após o tratamento com limpeza dos dentes, até a autoestima dela foi valorizada. Eu estava com uma aparência no meu dente muito feia, assim, uma aparência escura. E na primeira sessão eu já saí assim, com um sorriso diferente. Esta dentista explica que os cuidados com a boca devem ser diários. O uso do fio dental em toda a escovação é essencial. A escova deve ser pequena e macia e a quantidade de creme dental tem que ser reduzida. Segundo ela, o não cumprimento dessa limpeza pode trazer problemas, como a gengivite, cárie ou halitose, o famoso mau hálito. A gengivite e a cárie, elas são decorrentes inicialmente do acúmulo de placa bacteriana, que vem da higiene bucal, a higiene oral inadequada. Quando a gente deixa de usar o fio dental ou escova os dentes de uma forma despreocupada, a gente acaba deixando que as substâncias que provocam a cárie, como a placa bacteriana, elas se formem sobre o dente. A alimentação também é responsável pela conservação dos dentes e da saúde bucal. Uma dieta com redução de açúcares e o aumento de alimentos com fibras pode prevenir futuros problemas nos dentes. No início do mês de março, o governo federal divulgou o desempenho dos serviços do Sistema Único de Saúde, o SUS. No quesito escovação dental, as capitais não se saíram muito bem. Em uma escala de 0 a 10, 19 capitais receberam nota inferior a 2 pelas ações de promoção e supervisão da escovação dos dentes. Somente 4 capitais conseguiram avaliação acima de 5. A capital que recebeu a pior nota foi Florianópolis, em Santa Catarina. A nota foi 0,02 e a maior nota foi dada à capital do Ceará, Fortaleza, que foi de 7,12. Uma das maiores dificuldades que os dentistas ainda enfrentam é a falta de conhecimento da população. Em geral, a falta de cuidados com a higiene bucal gera cárie, que é a doença que mais atinge a boca dos brasileiros. É exatamente isso que a Caroline falou, não é? Por falta de conhecimento, as pessoas deixam de se preocupar com a saúde bucal. E é hoje a preocupação nacional, né? Uma das preocupações nacionais é justamente com a saúde bucal.
E é sobre esse assunto que vamos conversar aqui com os nossos convidados de hoje no programa Assunto do Dia, para você saber a importância de cuidar bem da sua saúde bucal, do seu higiene, né? Isso faz parte da sua vida, faz parte da nossa vida. Hoje contamos com a presença aqui em nossos estúdios do Dr. Fernando Tavares, ele que é diretor da Sociedade dos Cirurgiões Dentistas de Pernambuco. Contamos também com a presença aqui em nossos estúdios também da doutora Neuma Volúzia, ela que é cirurgiã dentista. E você é o nosso convidado especial a interagir e a participar aqui do programa Assunto do Dia. Você quer saber como? Olha, é muito simples. Você pode ligar para a gente através das nossas linhas interativas 0 Operadora 81 3424 1547 ou também o 3424-1977. Você, internauta que está nos assistindo através da internet, através do www.rbctv.com.br, você também pode mandar seu comentário, sua pergunta, ficar bem à vontade para participar através das nossas redes sociais, tanto pelo Facebook como também pelo Twitter. O nosso endereço lá no Twitter é o @AssuntoDoDiaRBC, @AssuntoDoDiaRBC. E lá no Facebook nos procure, basta nos procurar por Assunto do Dia. Nos adicione, fique bem à vontade e interaja aqui com o programa Assunto do Dia. Afinal de contas, esse programa é feito para você. E agradecemos imensamente a todos aqueles que participaram e pediram para que a gente voltasse a falar sobre saúde bucal, né? Recebendo aqui mais uma vez os dois profissionais. É importante a sua participação e a sua interação. Agradecemos imensamente aqui a presença dos nossos dois convidados, mas eu queria começar a falar aqui sobre essa questão da saúde bucal, mas já começando sobre a importância, né, de manter uma higiene bucal, a questão das bactérias que a gente pode eliminar depois da escovação, após a escovação. Qual a maior importância? Já foi dito um pouco aqui na matéria introdutória, mas qual seria a maior importância de se fazer uma boa higiene bucal? Bom, Felipe, bom dia. Primeiro, assim como qualquer outra parte do corpo precisa ser bem cuidada e higienizada, a boca, sobretudo, porque há um adágio popular que diz que saúde e doença começam pela boca. Na verdade, se você não tem uma boa higiene bucal, você deixa o seu meio bucal propício, né, à ação das bactérias que existem na flora bacteriana normal, e isso faz com que, né, o órgão dental, né, fique mais susceptível à ação dessas bactérias, né, e venha a causar a cárie. Além disso, naturalmente, por força do acúmulo de placas bacterianas também sobre a língua, né, o que a gente costuma denominar de saburra dental, que é o acúmulo de restos alimentares e placas bacterianas sobre a língua, vão provocar o que vocês falaram na matéria aí da halitose, que é o mau hálito, Isso. que é horrível para o convívio social. Com certeza, com certeza. É terrível você estar conversando com alguém, né, e essa pessoa ter a halitose, né, é terrível. Você não consegue mais ficar muito perto dessa pessoa. Mas eu queria saber, doutora Neuma, justamente sobre uma pergunta que não quer calar. Muitas pessoas dizem, a escovação deve ser 2 vezes por dia, 3 vezes por dia ou após as refeições. Qual a maneira mais adequada ou o tempo, né, a duração mais adequada de uma escovação, por exemplo? O ideal é fazer essa escovação sempre após as refeições. Mesmo assim, o lanche deve ser substituído, ao invés de um biscoito recheado, que é doce, que contém açúcar, substituir por uma fruta ou um copo de leite. Já deve se educar a criança desde o início, assim, para uma alimentação com menos carboidrato. Uhum. Há muitas doenças que podem se originar pela má higiene, né, da boca. Quais são as principais doenças, as mais comuns, pelo menos aqui no Brasil? Olha só, a doença principal, naturalmente, de acometimento por falta de higiene bucal é a cárie, em seguida a gengivite, não é? Depois a periodontite, que é uma progressão natural de uma inflamação gengival, não é? Que promove depois a reabsorção óssea, não é? E aí os dentes começam a amolecer. Não é? Agora, há outras manifestações, não é? Agravantes de quadros gerais de saúde, por exemplo, se você não cuida bem da saúde bucal, você pode ter agravamento de quadros como, por exemplo, problemas cardíacos, né? Você pode ter uma endocardite bacteriana originada por problemas na cavidade bucal.
Agora a gente vai à primeira pergunta das pessoas lá nas ruas. Vamos ao primeiro VT. O que é gengivite? Pergunta essa, não é? O que seria, doutor? Gengivite é a inflamação da gengiva, tá certo? Ocasionada exatamente por falta da higienização. As bactérias se acumulam, há a formação de cálculos, né, que são tártaros. Para você ter uma ideia, bastam 12 horas sem uma escovação adequada. E aí eu me reporto à colocação que a doutora fez, né, dizendo o seguinte, que uma boa escovação deve ser feita após o café da manhã, após o almoço e antes de dormir. Porque não adianta você escovar antes do café da manhã, você vai sujar os dentes com o café da manhã. Não adianta você escovar depois de jantar, se você vai fazer um lanchinho assistindo televisão e não vai escovar mais os dentes. Então, é sempre conveniente que se faça, como ela colocou, após as refeições. 3 vezes por dia. Após o café da manhã, após o almoço e antes de dormir. E evitar aquela alimentação intermediária, que é aquela que você faz o lanchinho na rua, que dificilmente você vai conseguir fazer a higienização. Fazendo isso, aí você já contribui para que você não tenha problemas, né, de cárie e também problemas gengivais. Muito bem, meus amigos, vocês que estão assistindo aí ao programa Assunto do Dia, né, temos aqui a participação da doutora Neuza, doutora Neuma, não é isso? Neuma, que trouxe para a gente aqui alguns, digamos assim, algumas coisas que podem ajudar na didática, na informação que a gente vai passar para vocês. Daqui a pouquinho a doutora Nelma vai poder passar para a gente melhor sobre esse assunto, né? A gente vai agora à segunda pergunta dos nossos telespectadores. Devo trocar minha escova dental? De quanto em quanto tempo, doutora Nelma, as pessoas podem trocar a escova dental? Uma boa escova, ela tem a durabilidade de 2 meses, mas quando ela já está esbugalhada, você fica verificando as cerdas. Existem algumas escovas que elas já indicam, por exemplo, esta escova aqui, ela já indica quando diminui essa tinta aqui, a escova já está precisando ser trocada. Porém, quando ela já está assim, toda esbugalhada, então tem que trocar, porque as senão as cerdas estão abertas, assim, então deve se trocar, porque senão não está escovando. Alguns dizem que de 3 em 3 meses é o tempo apropriado para a mudança da questão da escova. Uma boa escova, ela dura em média 2 meses. 2 meses, 2 meses. Então, depois de 2 meses, a pessoa deve procurar por outra não escova. deve economizar na escova, economiza em outras coisas. E aquela proteção que normalmente as pessoas utilizam, é correta a utilização? Aquela proteçãozinha ao redor das cerdas, que tem um plásticozinho, alguma coisa, isso é correto? Evita o acúmulo de bactérias? A proteção, a capinha da escova. Sim, a capinha. Se a escova estiver molhada, vai acumular fungos na escova. Então, o ideal é só quando secar a escova primeiro, só fechar se for necessário. Se não, coloca ela fechada no armário do banheiro, né, para evitar também a contaminação dos cloriformes fecais. Agora, além dessa doença que a gente já falou agora, as cáries, a questão do tártaro, a gengivite, existem outras também que podem se apresentar com o mau uso ou a má higiene da boca, doutor? Olha só, basicamente, todas são decorrência da falta de higienização, né? Você vai desde a cárie dental, né, a gengivite, a periodontite, né, a halitose, né? São doenças que frequentemente, né, se instalam na boca e podem ter repercussões no estado geral. Certo? Agora, tem casos mais graves de algumas doenças? Tem. Olha, na boca você tem uma infinidade de doenças que podem se instalar. Por exemplo, pacientes que usam próteses e as próteses não estão adequadamente confeccionadas, geram traumatismos crônicos. Todo traumatismo crônico é potencialmente neoplásico, pode desdobrar para uma neoplasia, para um câncer, né? Pacientes também que se expõem inadequadamente assim, ao sol, né? Deixam os lábios expostos sem nenhuma proteção, podem também ser vitimados por um câncer, né? Enfim, há sempre essa relação, né? Saúde e doença constante e presente na boca. Uma outra pergunta que eu acredito que nós já fizemos, uma outra oportunidade com o doutor Fernando, foi justamente sobre os cremes dentais, doutora Nelma. Será que os cremes dentais cumprem o que realmente prometem nas embalagens?
Sim, atualmente os cremes dentais são de embalagem plástica, né? Que anteriormente era de embalagem metálicas, que ele reagia com o flúor, então não fazia efeito. Porém, atualmente os cremes dentais são de embalagem plástica. Os que contêm flúor realmente conservam, porque ele não reage com o plástico. E o importante é a boa escovação, não é só o creme dental, é usar antes o fio dental, a boa escovação, né? Se quiser também fazer um bochecho, é bom também fazer, porque ele também limpa também as áreas que não foram limpadas, principalmente quem tem aparelho ortodôntico, prótese. O cuidado é redobrado. O cuidado é redobrado, por quê? Porque fica complicado para higienizar. Tem que usar passa-fio, escova interdental, como essa aqui. Né? Existem umas menores. Mostrar, né? Aqui na câmera. Existem umas menores que limpam entre um dente e outro. Ela entra limpando entre um dente e outro. Existem menores cônicas, retas. Que depende também da passagem de cada pessoa, entre um dente e outro, né? Do tamanho. Espaço, né? Ela existe de 1 milímetro, de 2, de 3. Então, o cuidado é muito maior. E daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre esse assunto, tá certo? Vamos dar uma pequena pausa aqui no nosso debate. A gente vai agora acompanhar como fica a previsão do tempo para hoje aqui no estado de Pernambuco. A previsão para quase todo o estado é de sol e no momento não há previsão de chuva. Em Petrolina, a previsão também é de sol e não chove. Em Recife, a mínima é de 24 e a máxima pode chegar a 30 graus. Em Caruaru, a máxima pode chegar a 29. Em Santa Cruz do Capibaribe, a mínima é de 20 e a máxima de 29. Em Arco Verde, a máxima pode chegar a 29 graus. Já em Petrolina, a mínima é 17 e a máxima pode chegar a 35 graus. Muito bem, acompanhamos aí, portanto, a previsão do tempo. Daqui a pouquinho a gente volta e vai conversar um pouquinho mais com os nossos convidados sobre saúde bucal. Aproveite o intervalo e interaja aqui com o programa Assunto do Dia. Você sabe o que faz um ortodontista? Bom, cuida da saúde bucal das pessoas, inclusive colocando aparelhos. Você sabia que a língua é um dos lugares nas quais as bactérias podem proliferar? Sim, sabia. Hoje eu tenho certeza de que a bactéria ela se infiltra muito na nossa língua, até porque ela segura. Para isso, hoje em dia existe a escova que tem já que escova a língua para tirar toda a sujeira. Muito bem, já estamos de volta com o programa Assunto do Dia e você está assistindo, né, aqui o programa sabendo um pouquinho mais como cuidar da sua saúde, do seu higiene bucal, não é? Isso é muito importante. Olha, de acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde Bucal realizada entre 2003 e 2010 pela Organização Mundial de Saúde, o brasileiro aumentou em 70% o tratamento dentário e diminuiu 45% o número de dentes extraídos por cárie. Isso prova que a nossa população está mais atenta quanto às determinações dos dentistas em relação à higiene bucal. Mas será que isso já é suficiente? É o que a gente vai saber agora. A gente vai ficar mais por dentro, né, dessas recomendações com os nossos especialistas convidados aqui no programa Assunto do Dia. Contamos com a presença do Dr. Fernando Tavares, ele que é diretor da Sociedade dos Cirurgiões Dentistas de Pernambuco. Assim também contamos com a doutora Nelma Volúzia, ela que é cirurgiã dentista. Temos aqui algumas perguntas, mas essa pesquisa que saiu, não é, que segundo foi divulgada agora há pouco, é importante. O brasileiro realmente está se cuidando mais do que antes, não é, doutor? É verdade, Felipe. Agora, isso reflete também a preocupação dos poderes públicos constituídos. Se você for avaliar esse mesmo quadro de saúde bucal da população há 10 anos atrás, você ia ver um quadro bem mais alarmante, bem mais preocupante. Nos últimos 10 anos, eu diria até, eu digo sempre isso, depois do governo Lula, nós tivemos um investimento muito grande em saúde bucal, com a criação de programas como o Brasil Sorridente, com os centros de especialidades odontológicas, com a inclusão do dentista no programa de saúde da família, com os dentistas nas UTIs, né? É curioso essa questão do dentista na UTI, porque muitas vezes os pacientes estavam convalescendo na UTI e morriam por falta de higienização bucal. É interessante isso,
né? Então, há uma preocupação, né, no contexto dos poderes públicos em valorizar a saúde bucal. E isso reflete naturalmente nesses números, né, que deixaram de ser tão alarmantes, continuam preocupantes, mas eram de fato terríveis. Com certeza, com certeza. Temos aqui algumas participações, doutora Nelma, de nossos telespectadores que ligaram para a gente através aqui das nossas linhas interativas e nossa produção pôde anotar. Temos a participação aqui da Virgínia, que diz o seguinte: estou com uma afta na boca há quase um ano. O que pode ser? É o mesmo que eu estou aqui, estou com uma aftazinha na língua, mas ela está há um ano, isso é preocupante, né, doutora? É preocupante. Ela tem que fazer uma biópsia, ela tem que consultar um estomatologista, como dizia o nosso amigo aqui, doutor Fernando, e verificar que patologia é. Mas não é mais afta, porque uma afta não demora tanto tempo. Normalmente, quanto tempo ela dura? 15 dias. Até 15 dias. É uma doença multifatorial, né, como ele já falou, que ela pode também ser causada por problema emocional, que é o mais frequente que eu encontro nos meus pacientes, problema emocional. Como ela é multifatorial, quais são alguns outros fatores? Trauma. Trauma. Geralmente prótese mal adaptada, né, que causa, machuca, então provoca uma afta. E também para a cura da afta, além de remédios à base de corticoide, nós podemos aplicar o laser, que em segundos ele passa completamente, ele melhora. Muito bem. Temos aqui também a participação do Adalto Júnior. Ele diz o seguinte: iniciei um tratamento de canal, porém após algumas sessões abandonei. Meu dente está com um curativo. O que pode acontecer se não terminar? Ele pode ter problemas até cardíacos, né, por conta disso, porque o curativo ele vai apodrecer, putreficar, então ali vão se formar bactérias muito piores, o que tem no dente necrosado, né, bactérias que vão causar problemas maiores do que a que estavam antes. Então ele tem que voltar e continuar o tratamento. Temos uma participação aqui, o Jackson Santos, que nós já havíamos comentado aqui em off, não é? Conversado com os nossos convidados, ele pôde complementar melhor aqui a pergunta dele. Ele disse: meus caninos já foram restaurados várias vezes. A última sessão apresentou sensibilidade. Será que já chegou a hora de realizar um canal, hein, doutor? Olha só clinicamente, não é? Só consultando um especialista, você vai fazer um teste de vitalidade nesse dente, né? Avaliar a profundidade dessa restauração que ele tem, né? Até quanto houve a progressão, né, e comprometimento dos tecidos dentais, né, que no caso é a dentina, o esmalte, a dentina, e aí sim você vai poder avaliar se está na hora ou não dele fazer um tratamento de canal, certo? É comum, muitas vezes, o paciente fazer uma restauração e depois ele não dá uma atenção devida, não ter os cuidados bucais necessários, né? E aí acontecem infiltrações nessas restaurações e o quadro se agrava, né? Então, é conveniente ele procurar o dentista dele para fazer um teste de vitalidade neste dente, para ver se está na hora ou não ele fazer um tratamento de canal. Muito bem. Temos aqui também a participação pelo Facebook do Fábio Suede, acho que é isso, a pronúncia do nome dele. Ele diz: bom dia, estou assistindo ao programa que está bom demais. Obrigado, agradecemos imensamente, Fábio. Ele diz o seguinte: quero saber se é preciso também escovar os dentes antes do café da manhã e qual a melhor escova para o meu uso diário. É o Fábio que pergunta aqui, doutora Nelma. Antes não é necessário, né? As pessoas geralmente escovam pelo mau hálito, né, das bactérias do estômago, mas o ideal é escovar após o café da manhã. Antes não é necessário. Antes não é? Não é. Muito bem. Temos aqui também a participação da Cristiane Sena, mais uma vez aqui conosco. Obrigado, agradecemos imensamente, Cristiane. Ela diz o seguinte: bom dia. Qual a higienização correta das próteses móveis e de quanto em quanto tempo ela deve ser substituída? Inclusive, a doutora Nelma pôde trazer aqui alguns modelos de próteses, né, para que a gente pudesse explicar melhor para o nosso telespectador. Aqui nós temos um bloco, né? Um bloco, aqui a pessoa perdeu parte, ele vai recuperar partes perdidas do dente. Esse aí é uma prótesezinha, né? Esse dentinho aí. É um dente que não suporta mais uma restauração. Sim, aqui nós temos um trabalho de prótese fixa, né? Que são coroas individuais, né? Aqui. Deixa eu poder mostrar aqui um pouquinho melhor para as pessoas que que é a estão base em casa. da coroa de porcelana, de cerâmica. Tá vendo?
Vocês que vão assistir agora, vão mostrar, tá vendo? Essa parte aqui prateada é justamente a prótese? É a base da prótese, prótese. Vai ser aplicada aí um opacificador para esconder o metal e por cima a cerâmica, que chamam de porcelana vulgarmente. Tá vendo aqui? Temos outra aqui, não? Essa daqui... Eu não trouxe, aí já é uma placa de clareamento. Sim, sim, sim. Como é feito o clareamento? Tem o clareamento a laser e tem esse clareamento que chamam de caseiro, que é o dentista que confecciona essas placas no laboratório para colocar a substância aí para clarear. Mas o laser é uma seção. Temos um aparelho agora que em 10 minutos ele clareia os dentes. Em 10 minutos? 10 minutos. Minha nossa. E essa questão da maneira correta de higienização dessas próteses dentárias, que é a pergunta da Cristiane Sena. O que a gente poderia falar para ela? Tem um passa-fio que colocamos, que parece uma agulha de sutura, coloca-se o fio dental e também a escova interdental, a escova normal, bochechos, quer dizer, tem uma verdadeira, né? Uma maratona. Uma maratona. Para fazer a higiene, né? Para fazer a higiene bucal, isso. Esse daqui, como é que chama mesmo? Esse é interdental. Interdental. Esse daqui utiliza interdental, também? Utiliza também, sendo que um mais fino. Existem os mais finos e menores, tem um cabo pequeno, para higienizar entre um dente e outro. Isso de acordo com a adequação da passagem entre um dente e outro, né? O espaço, né? Também higieniza aparelhos e higieniza próteses. Pois não, doutor? Para as próteses móveis, né, é conveniente a gente lembrar ao ouvinte que todas as vezes que ele se alimentar, se a prótese dele é móvel, como ele cita, ele deve remover aquela prótese para fazer a higiene dela. Lavar mesmo a prótese. Fora da boca mesmo, tá certo? Então... E muitas pessoas, importante que se diga, há muitas pessoas que tiram a prótese e só lavam com água. Não, isso é correto? Não, ela deve ser escovada. Tem que escovar a prótese com escova, creme dental. Isso. Existe uma substância também que coloca efervescente, que coloca uma água quente, que depois de escovada coloca dentro dessa substância com água quente, para justamente essa substância dissolve, dá um cheiro de menta. Quer dizer que não tem problema de danificar a peça? Não, ela tem que ser escovada, que ali junta também bactérias, placa bacteriana também dá mau hálito se não escovar. O tártaro também se instala na prótese, viu? Eu já vi muita prótese que a gente tem no consultório com tártaro que a gente tem que limpar. Vamos mostrar aqui na tela, as pessoas então estão em casa, imagens de tártaro, né? Você que não conhece, você vai poder conhecer agora na imagem a seguir agora. Vamos acompanhar. Pronto. Esses são tártaros, né? Tártaros, Deixar um pouquinho parado aí, para a gente poder explicar. Tem aquela imagem ali na frente, daqueles dentes mais à frente ali, não é? Que estão amarelados. É justamente essa parte aqui que é a parte que está danificando o dente? Como é que a gente pode explicar? O que você está vendo ali é calcificação de placa bacteriana. O tártaro nada mais é que isso. Se você passar 12 horas sem escovar os dentes, né? Você já começa a ter aquela película aderida e ela depois vai com o tempo, amarelada, ela vai depois com o tempo, né, recebendo mais restos alimentares e aí vai calcificando e vai formando o cálculo. O cálculo, né, que é o tártaro. E agora, esse tártaro ele pode ser removido. Como é removido? Ele deve ser removido. Antigamente usavam-se umas curetas manuais. Atualmente nós temos um aparelho de ultrassom que é maravilhoso. As curetas manuais, justamente aqueles ferrinhos. As curetas, ele tem no aparelho de ultrassom e ele tira rapidamente, sem dor, tira esse tártaro. Isso em quanto tempo? Qual a duração? A duração deve ser... tem pessoas que têm facilidade, então deve ser feita uma avaliação de 3 em 3 meses. Outras pessoas que não formam tanto tártaro, de 6 em 6 meses. Mas esse aparelho, ele é maravilhoso, ele tira rapidamente. A sessão dá clínica orientação. dessa demora 30, 40 minutos. É muito rápido. E também limpa também as manchas. Esse aparelho também ele tira as manchas de alimentos, né, corantes. E ele deve ser feito assim com muito cuidado, mas ele não dói. Não dói. Daqui a pouquinho a gente vai poder mostrar também na tela. Você que não conhece a gengivite, você vai poder observar daqui a pouquinho na tela a seguir, tá certo? Você que tem dúvidas a respeito, tá certo? Agora, com relação aos aparelhos dentários, por exemplo, esse daqui que é o mais comum, que a gente observa mais, qual a necessidade de se colocar um aparelho como esse para as pessoas que estão em casa, para que a gente possa explicar melhor? No caso, pessoas com problemas oclusais, de oclusão, por exemplo, uma classe 2,
que ele tem a maxila, a parte da frente, essa parte aqui da frente, Sim, mais para frente, mais para frente. O classe 3, ele tem essa parte inferior também para frente. Então, o aparelho vai corrigir a mordida, né? Melhorando a parte fonética, a parte estética, a parte de mastigação, evitando dores na ATM, que é a articulação temporomandibular. Agora, se a pessoa não procurar um dentista, fazer, por exemplo, uma prótese dessa, ou até mesmo esse tratamento, o que pode ocasionar, no caso, por exemplo, dessa situação aqui, onde os dentes da frente, eles não estão, digamos assim, bem encaixados? O que pode ocasionar? Ocasiona lesões? Ocasiona traumatismo nos dentes e na articulação temporomandibular. Por exemplo, algumas pessoas se queixam, eu já ouvi muitas pessoas falarem, por exemplo, aqui no programa mesmo, quando a gente abordou sobre dores de cabeça. Algumas pessoas dizem, eu tenho uma dor de cabeça muito forte. Da oclusão. E isso também ocasiona dores de cabeça e também dores musculares na região de cima do cervical, descendo um pouco. Nos consultórios, né, que vocês recebem, de repente, alguns pacientes, eles se queixam disso também? Se queixam. E normalmente... E depois do aparelho, melhora a dor de cabeça. Depois melhora. Passa completamente. É importante, viu, Felipe, que se diga também, não é, a sociedade, de um modo geral, que esses tratamentos, né, do ponto de vista, especificamente esses de ortodontia, né, o uso de aparelhos, deve ser feito por profissionais especialistas, porque houve uma época que estava havendo uma febre de aparelhos. O pessoal usava apenas por razões estéticas, não é? Isso. Sem um acompanhamento, não é, do profissional especialista na área. Isso estava causando uma série de problemas. Então, eu recomendo à sociedade que, ao buscar o tratamento ortodôntico, procure um especialista. Ao buscar o tratamento protético, procure um especialista. Ao buscar um tratamento de canal, procure, enfim. Hoje nós temos uma diversidade enorme de especialidades e a população deve buscar o especialista. Doutora Nelma, um telespectador está me cobrando aqui justamente, o Fábio, né? Ele disse, Felipe, faltou responder qual seria a melhor escova para o meu uso diário. Tá aí o Fábio participando e cobrando também, muito bem. Essa escova é bom quando o dentista verifica os dentes, porque tem vários números, 30, 35, a cabeça pequena, depende do tamanho dos dentes dele. Né? É bom verificar para indicar. Temos outras participações aqui, eu vou poder estar atualizando aqui um pouquinho para a gente mostrar, mas vocês que estão em casa e têm dúvidas sobre gengivite, você vai poder acompanhar agora na tela o que seria. Vamos mostrar. Muito bem, está ali, exemplo, não é exemplo de gengivite, doutor. O senhor poderia explicar um pouquinho melhor? Então, ali você já observa inicialmente que há até um ambiente bucal favorável à instalação da gengivite, que é, por exemplo, um apinhamento dentário, como a gente chama, dentes mal posicionados, né? Aquilo dificulta a higienização, né? As bactérias se instalam, como você está vendo, naquelas áreas mais avermelhadas, né? Está bem inflamado, não está? Está bem. Inclusive chega a ponto, também, Felipe, né? de você tocar e a gengiva sangrar, tá certo? Então, aquela situação é uma situação clássica e grave de gengivite, né? Você tem ali já tártaros, né? Certamente você já deve ter um quadro de periodontite instalada, já deve ter mobilidade em algum daqueles dentes, porque a bactéria ela invade a gengiva, destrói o osso, né? E gera o que o pessoal antigamente chamava de piorreia alveolar, que é uma periodontite aguda instalada. Muito bem, a gente vai dar uma pequena pausa aqui, temos outras participações aqui através das redes sociais e temos outras dicas importantíssimas, fundamentais, para que você mantenha a saúde bucal, a sua saúde bucal em dia. Daqui a pouquinho a gente volta. Você sabia que alguns remédios podem apresentar efeitos colaterais na boca? Sabia, é por isso que é bom consultar o médico, né? Você sabia que a avaliação de um ortodontista poderá determinar se você precisa usar aparelho e qual o tratamento correto? Sim, creio eu que
o profissional nessa área de odontologia, ao analisar a pessoa, ele sabe corretamente, sabe dizer corretamente qual o tipo de tratamento, se é necessário ou não acrescentar o uso de aparelho. Bom, estamos de volta ao programa Assunto do Dia, transmitindo aí para todo o Pernambuco, né, através do canal 14, canal 6 em Caruaru, no canal 28, através da Parabólica em todo o Brasil e, é claro, através do site, o www.rbctv.com.br. E você que está em casa acompanhando o programa hoje falando sobre saúde bucal, o higiene bucal, é muito importante a gente cuidar bem da nossa saúde como um todo. E agora a gente vai direto à central de produção, acompanhar com a nossa repórter Thalita Bello o que se fala na internet sobre o assunto abordado hoje. Thalita, é com você. Olá, Felipe Cavalcante, você de casa que nos assiste. Mais uma vez trazemos esse tema para o nosso debate porque é muito importante e é sempre muito bom trazer dicas sobre a saúde bucal. Então vamos às informações nos sites sobre o nosso tema de hoje. Olha só, Felipe, o site JM traz o seguinte destaque: saúde bucal em 2012 é melhor do que anos atrás, diz especialista. Em 2011, o Ministério da Saúde anunciou que pretendia investir mais de 134 milhões em novos procedimentos odontológicos. Isso porque dados da Pesquisa Nacional de Saúde indicam que 35% da população brasileira possui alguma disfunção que necessita de tratamento ortodôntico. O cirurgião dentista Eduardo Ferro destaca que a odontologia evoluiu muito nos últimos anos, assim como as demais áreas da saúde, em especial as tecnologias ligadas às tendências estéticas. No site Bem Paraná encontramos a seguinte informação: Curitiba é premiada pelo melhor serviço público de saúde bucal do país. A equipe de saúde bucal da Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba, responsável pela conquista, é atualmente composta por 1.328 profissionais, 535 cirurgiões dentistas, 213 técnicos e 580 auxiliares de saúde bucal, distribuídos em 108 clínicas odontológicas. Eles cuidam diretamente da população por meio de ações curativas, preventivas e de promoção à saúde bucal. Mas o sucesso do seu trabalho também depende de outros profissionais de saúde, como os que trabalham na área de vigilância da qualidade da água, que em Curitiba é fluoretada desde 1958. O site NOH traz um alerta feito pela Secretaria de Saúde de Minas Gerais para a importância da higienização bucal também nos bebês. Isso mesmo. Segundo a diretora de Saúde Bucal de Minas Gerais, a Daniele Lopes Leal, a escovação para os pequeninos, principalmente em bebês, não pode ser negligenciada pelo simples fato deles não possuírem arcada dental formada. Muito pelo contrário, viu? Os pais devem se atentar a essa questão. O ideal seria que a escovação nessas crianças seja realizada de maneira diferenciada, tornando a tarefa rotineira, uma atividade lúdica e também prazerosa. Vamos então voltar aos nossos estúdios para continuarmos com o nosso debate. É com você, Felipe Cavalcante. Muito bem, está aí a repórter Thalita Bello nos trazendo mais informações aqui para o programa Assunto do Dia sobre saúde bucal. O que se fala na internet sobre esse tema? Hoje no país, segundo pesquisas do IBGE, cerca de 17 milhões de pessoas possuem cáries. Este é um número tão expressivo e tão preocupante, já que segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, o Brasil entrou no grupo dos países com baixo índice de cáries. Mas é importante que toda a população saiba como evitar, prevenindo aí o desenvolvimento dos problemas dentários. E vamos continuar conversando aqui com os nossos convidados de hoje no programa Assunto do Dia. Nós que contamos com a presença do doutor Fernando Tavares,
Ele que é diretor da Sociedade dos Cirurgiões Dentistas de Pernambuco. Assim, também contamos com a presença aqui em nossos estúdios da doutora Nelma Volúzia, ela que é cirurgiã dentista. E ficamos de, inclusive, mostrar às pessoas como é a forma, doutora Nelma, de escovação, a melhor forma de escovação para que as pessoas possam entender melhor. No caso, aqui temos um modelo. No caso, inclinar a escova em 45 graus e essa região aqui do dente toda, ela é arredondada. Vamos poder mostrar melhor aqui? Vai limpando, como se estivesse varrendo, de cima para baixo, vai limpando. E com a cabeça da escova, limpa a parte interna. Né? E isso fazendo movimentos circulares? Circulares, movimentos circulares. A escova inclinada em 45 graus. E o fio dental enrola-se nos dedos, colocando aqui, ó. Vou mostrar aqui melhor, para a câmera 3. De um lado, desliza para o outro lado, limpando assim os dentes dos dois lados. Né? Muito bem. Tá aí a forma prática de se fazer a escovação dentária adequada, não é, doutora? Há muitas pessoas que fazem de forma inadequada. Temos aqui algumas outras participações. Temos a participação, por exemplo, da Marlene Silva. Ela diz que está gostando muito do programa, só que ela diz que não tem dente, né? Não tem um dente. O que ela pode fazer, doutor? Talvez aí um implante, não é? E vamos mostrar também às pessoas, falar um pouquinho também sobre o custo desse implante, quanto seria, se é acessível, se não é. Felipe, houve uma época, né? A implantodontia tem aproximadamente 40 anos no Brasil. Houve uma época em que tudo que se usava no Brasil era importado. Então isso, em função dos impostos, naturalmente, que se paga, inviabilizava determinados tratamentos para a sociedade de um modo geral. Hoje em dia, a indústria nacional evoluiu sobremaneira e é possível você fazer as reabilitações que anteriormente você fazia com produtos importados, você fazer com produtos da indústria nacional. Hoje, há cursos, por exemplo, em entidades, né, como a ABO, como o sindicato, como o CEAL, enfim. Há várias entidades, né, que promovem cursos da especialidade da implantodontia, que viabilizam esses tratamentos, inclusive para quem não tem dente nenhum. É preciso, naturalmente, que haja uma série de exames pré-operatórios para verificar a disponibilidade óssea, porque também tem esse contexto. O paciente, muitas vezes, ele tem condições, quer fazer, mas não tem disponibilidade óssea. Ele tem que passar por um período anterior de enxerto ósseo para poder depois viabilizar a colocação dos implantes. Mas uma vez tendo a disponibilidade óssea, ele vai instalar tantos implantes quanto sejam possíveis em cada arco, seja superior ou inferior, e aí ele vai ter várias alternativas de tratamento com a colocação de implantes. Desde 2 implantes para estabilizar uma prótese, num procedimento que a gente chama de overdenture, que é só para dar retenção, né, à prótese total, até o protocolo fixo, né, em uma barra, onde todos os dentes ficam fixos sobre até 4 implantes, hoje isso é possível, tá certo? Então, para ela e para outros nessa situação, hoje em dia é perfeitamente possível a reabilitação com a utilização de implantes. E com relação à questão de valores, é acessível também? É acessível, Felipe. Como disse, anteriormente tudo isso era muito caro. Hoje em dia, tudo isso é relativamente possível. Você tem uma ideia, um referencial de custo com relação a isso. Por exemplo, na ABO, na Associação Brasileira de Odontologia, Seção Pernambuco, você faz um implante hoje, um único implante no procedimento cirúrgico, que é a instalação do implante, a um custo de R$280, R$300. E faz depois a colocação do dente por mais uns R$500 aproximadamente, R$450, R$500. Um protocolo fixo desse, eu não tenho ideia agora precisa, mas multiplique cada unidade dessa por 4, mais o custo, digamos que você restabeleça essa função, né, num arco inteiro, tipo 3, 4 mil reais, tá certo? Que é uma coisa perfeitamente possível e parcelado, inclusive.
Inclusive eu estava falando que essa telespectadora, ela pode colocar, não individuais, mas 2 de um lado, 2 do outro, um aqui, para dar um suporte, como ele estava falando, um protocolo. E não de uma vez só, não é? Mas repondo devagar. Um desses segura todas as coroas. Ah, muito bem. Muito bem. Chegamos ao tempo aqui, final do programa, temos alguns minutos ainda, alguns segundos, né? Segundo a nossa produção, mas queremos também aqui agradecer a participação de muitas pessoas que estão interagindo conosco através do Facebook e agradecemos imensamente o carinho, agradecemos aí, né? Muitas pessoas parabenizando aqui a equipe, a produção do programa, agradecemos imensamente, por exemplo, a Lenira de Paiva Duarte, que participa aqui conosco, né? Enfim, manda um abraço especial, parabéns por esse maravilhoso programa, agradecemos imensamente a Lenira, a Ritinha Ribeiro também, que participa aqui através do programa do Facebook, não é? Entre outras pessoas que estão interagindo conosco, agradecemos imensamente o carinho e repartimos esse carinho com toda a equipe aqui da Rede Brasil de Comunicação. Mas chegamos aos instantes finais do programa Assunto do Dia, queremos agradecer imensamente aos nossos 2 convidados por terem atendido a esse chamado, né? Talvez tinham outras responsabilidades, mas puderam estar aqui conosco esclarecendo a população de maneira geral sobre os cuidados com a higiene bucal, com a saúde bucal. Agradecemos imensamente ao Dr. Fernando Tavares, ele que é diretor da Sociedade dos Cirurgiões Dentistas de Pernambuco. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço e aproveito, inclusive, a oportunidade do seu programa para dizer à sociedade, de um modo geral, que fazer a parte dela é muito simples. Basta apenas que ela tenha o cuidado de escovar os dentes, manter a higiene bucal perfeita. Com isso, você está evitando problemas diversos de saúde, né, e de doença na cavidade bucal. Para as pessoas que querem entrar em contato com o senhor, tem um e-mail? Tem. F de Fernando, T de Tavares, FT, odontologia@bol.com.br. Muito obrigado, doutor Fernando Tavares, agradecemos imensamente. Agradecemos também a presença aqui da doutora Nelma Volúzia, ela que é cirurgiã dentista, está conosco aqui no programa, trouxe para a gente aqui as próteses, não é? As formas didáticas de explicar melhor. Agradecemos imensamente, doutora. Eu agradeço e agradeço também a audiência do pessoal de Caruaru, do meu pai que está lá em Natal, mando um beijo para ele, Luiz, que ele é de Caruaru, está lá. Agradeço também ao pessoal daqui que está nos assistindo, lembrando sempre de que façam uma boa higiene bucal, né, que com uma boa higiene bucal não vão precisar de tratamentos mais sofisticados, né? Mandando um beijo para todos e um bom feriado amanhã. Quer deixar também o contato, o e-mail? Meu e-mail é nelmavoluzia@gmail.com. Muito bem, agradecemos imensamente aos nossos 2 convidados e agradecemos a sua audiência, a sua colaboração, a sua participação e, é claro, o seu carinho, que isso é muito importante, tá certo? Agradecemos e lembrando que temos um novo encontro marcado amanhã, se Deus assim nos permitir, no mesmo horário e no mesmo canal. Fique prestando atenção sempre aí, a reprise às 18h30 aqui na Rede Brasil de Comunicação. Debater o conhecimento é de suma importância. Um abração e até lá!